para nos mostrar um pouco de como é que o Executivo vai gastar os cerca de 6 mil milhões, 6 bilhões de kwanzas. E digo 6 porque o orçamento que nós vamos apresentar não contempla a dívida pública, senão estaríamos a falar de 10 bilhões, portanto, que serão gastos para aquilo que resta até o final de 2019. Portanto, eu passo a palavra então para percebermos como é que isso está distribuído no orçamento. Boa noite, Eugênio. Boa noite, telespectadores. Bom, o Orçamento Geral do Estado é uma previsão de receitas e de despesas que o Governo faz anualmente para o ano seguinte. E para 2019, o Orçamento revisto prevê receitas de 5 bilhões 986 mil milhões de kwanzas. Aqui está enganado, está aqui 5.980, mas é 5.986, e despesas de 5 bilhões 980 mil milhões de kwanzas. Portanto, a diferença entre as receitas e as despesas dá um saldo de 6 mil milhões de kwanzas. Portanto, é isso que o Governo prevê entre receitas e despesas e saldo. Isto é, o Governo vai gastar menos 6 mil milhões de kwanzas do que aquilo que vai receber no próximo ano. Fiz aqui um exercício a seguir, que é, isto é o OGS com petróleo. Nós podemos ver como é que seria se nós não tivéssemos petróleo. Então, se nós não tivéssemos petróleo, as nossas receitas seriam de 2 bilhões 419 mil milhões de kwanzas e as despesas seriam os mesmos 5 bilhões 980 mil milhões de kwanzas. Então, teríamos um déficit, um buraco de 3 bilhões 562 mil milhões de kwanzas. Isto não é financiável, só para as pessoas terem uma ideia do que seria se nós não tivéssemos o petróleo. De onde é que vem este dinheiro? É isso. Esse dinheiro vem fundamentalmente de onde? Do petróleo, não é? Porque é o que sugere isso. Das receitas todas, os tais 5 bilhões 986 mil milhões de kwanzas, só para as pessoas que têm dificuldade em perceber os grandes números, nós estamos a falar à volta de 18 mil milhões de dólares. Desse dinheiro todo, das receitas, 60% vêm do petróleo. E apenas 40% são receitas não petrolíferas. Portanto, nós vemos aqui e percebemos a aflição do Governo quando o petróleo desce de preço. E de onde é que vêm as receitas não petrolíferas? Fundamentalmente, vêm de impostos não petrolíferos. Quais são esses impostos? Do consumo, 734 mil milhões de kwanzas, dos impostos sobre os lucros da empresa, 467 mil milhões de kwanzas, e do trabalho, 366 mil milhões de kwanzas. São esses os impostos não petrolíferos que mais contribuem para as receitas do Estado. Como é que isso depois é gasto? Justamente. O dinheiro, nós podemos olhar para as despesas de várias óticas. A primeira delas é a ótica económica. E em termos de ótica económica, nós temos despesas correntes e despesas de investimento. As despesas de investimento é chamada boa despesa, porque quando nós investimos numa estrada, etc., aquilo é uma despesa que se sente ao longo dos anos. Enquanto que a despesa corrente, tipo pessoal, os carros dos ministros, os telemóveis dos ministros, são consideradas má despesa porque só têm efeito nesse ano. E se nós olharmos para o orçamento nessa matéria, nós temos que as despesas correntes, a má despesa tem 83% e a boa despesa apenas 17%. E dentro da despesa corrente, para onde é que vai o dinheiro? Quais são os principais sorvedores do dinheiro público? Pessoal. O pessoal leva quase 1 bilhão e 800 mil milhões de kwanzas. Estamos a falar de quase 6 mil milhões de dólares. Depois são os juros da dívida pública. Esta rúbrica está a subir estrondosamente nos últimos anos, por causa da dívida. A dívida aumenta e nós temos que pagar juros. E depois, essa é que é mais... Os carros dos ministros, os telemóveis, etc., estão aqui. 847 mil milhões de kwanzas. Mas não é tudo. Não é tudo. Nós podemos também olhar para o Orçamento Geral do Estado, e vamos ver o próximo quadro, que é as despesas por função. E então o Estado tem várias funções, nomeadamente os assuntos económicos, as operações com a dívida pública, os serviços públicos gerais e o social. O Governo gosta muito de falar das questões sociais. Mas nós estamos aqui a olhar para isto e aí, se nós incluirmos, como tu dizias há pouco, as operações da dívida pública, o orçamento já vai para 10 bilhões de kwanzas. E para onde é que vai? Mais de metade desse dinheiro vai para onde? Vai para a dívida pública. Os empréstimos que nós temos que pagar,
pagar os juros que nós temos que pagar. Portanto, 50%, mais de metade do nosso Orçamento Geral do Estado vai para a dívida pública. Justamente. A segunda grande função é a função de natureza social, que tem 19%. Esta percentagem, se nós excluirmos das operações da dívida pública, como diz o Governo, esta percentagem sobe para cerca de 30%. E dentro do social, e depois temos aqui também de destacar empresas com defesa, segurança e ordem pública, que consome 10%. Nós ainda gastamos muito com os militares e com a polícia, pelas razões todas que nós conhecemos. E dentro da função social, quais são as principais despesas? A principal tem a ver com a educação, que consome 629 mil milhões de kwanzas. Depois temos a saúde, com praticamente também próximo de 600 mil milhões de kwanzas, e depois a proteção social, as pensões, etc., com 516 mil milhões de kwanzas. Depois disso, nós temos o orçamento por órgãos, pelas diferentes instituições do Estado que precisam, naturalmente... No fundo, quem é que gera este combo todo? E nós podemos ver no quadro a seguir que é o orçamento por órgãos de poder. E, portanto, consideramos à mesma os tais 10 bilhões de kwanzas, porque estamos a incluir as operações com a dívida pública. Aqui, o que chama a atenção é o facto de o Governo Central gerir 91% do orçamento, enquanto que os governos provinciais têm apenas 9%. É uma situação que esperamos seja corrigida pelas autarquias, porque isto revela uma grande concentração em Luanda. E, portanto, o que nós precisamos é que diz que, justamente, as decisões são tanto melhores quanto mais próximas das populações forem tomadas. E eu não quero que nós vemos aqui os governos provinciais só tenham 9%. Depois temos aqui, nós vamos depois ver um bocadinho também mais à frente, temos a Assembleia Nacional, o Poder Judicial e a Comissão Nacional Eleitoral, que têm, no fundo, isto são de alguma maneira, os custos da democracia, não é? São que têm valores relativamente pequenos. E dentro do Governo Central, quem é que gasta o dinheiro? Estes encargos gerais do Estado são encargos que alimentam o próprio Estado. Portanto, quase 6 bilhões de kwanzas vão para alimentar o próprio Estado. E depois temos os ministérios, que têm um pouco à volta de 2,3 bilhões de kwanzas, depois as reservas orçamentais, a Casa de Segurança do PR, e depois nós também voltaremos à Casa de Segurança do PR, os serviços de inteligência, também o Gabinete de Obras Especiais e, portanto, é aí que o Governo Central, ou os órgãos do Governo Central, que gerem o combo do Orçamento Geral do Estado. Dentro das despesas, nós depois temos a distribuição pelos ministérios. Justamente. No fundo, é quem manda no dinheiro, quem gera o nosso dinheiro. E nós estamos aqui a ver, e é um dos aspectos que, do meu ponto de vista negativo, que é quem são os ministérios que recebem mais dinheiro? A Defesa Nacional e o Interior. No fundo, o quê? A tropa e a polícia. Só depois vem a energia e águas. E se nós estivermos a ver, por exemplo, a saúde só surge em sexto lugar, com 117,9 mil milhões de kwanzas. A educação está em 10º lugar. Portanto, é uma coisa que nós temos que corrigir. Depois temos aqui alguns ministérios que não existem praticamente em termos de dinheiro. É a Secretaria do Conselho de Ministros, que tem 1,5 mil milhões de kwanzas, também o Ministério da Hotelaria, praticamente não existe, os antigos combatentes e veteranos da pátria. Portanto, são os ministérios mais pequenos, com menos dinheiro. Saímos dos ministérios, vamos para os governadores. Quem é que tem mais dinheiro e quem é que tem menos dinheiro? E, como é óbvio, sem qualquer surpresa, quem é? É Luanda, obviamente. Luanda é o principal província, justamente, tem valores, praticamente o dobro de Benguela. Se nós chamarmos Benguela e Uambo, temos mais ou menos o valor de Luanda. Há uma rubrica que tu titulas como os parentes pobres. Exatamente. São dois aspectos do Orçamento Geral do Estado que a mim me fazem alguma confusão. E o primeiro tem a ver com a justiça. Nós falamos do combate à corrupção, vamos combater a corrupção, vamos prender os marimbondos, vamos fazer essas coisas todas. Para isso é preciso justiça, é preciso tribunais. E o que é que acontece? Os órgãos de justiça, os órgãos judiciais, no Orçamento Geral do Estado, têm 45,3 mil milhões de kwanzas. Eu comparei este valor com quem? Com a Casa de Segurança do Presidente da República, que tem 80 mil milhões de kwanzas. Quer dizer, nós gastamos mais com a segurança do Presidente da República do que com os tribunais todos em Angola. Eu não sei, quer dizer, é preciso ver com detalhe que são, mas a mim parece-me errado. Outra coisa que o Governo anda sempre na boca é que a agricultura é importante e vamos fazer agricultura e vamos investir na agricultura. A agricultura representa 1% do Orçamento Geral do Estado. Por isso, chamei-lhes os parentes pobres do OGE.